Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Maxon e a gente está aqui no processo de despertar a consciência. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a lei que cria a pobreza, também a lei que cria a riqueza. E o eu sou, aquilo que você é, traz para o seu externo tudo aquilo que você vê. As pessoas que você convive, o trabalho que você está, os relacionamentos, tudo que você consegue enxergar no físico que você criou, pelo fato de você ter a capacidade de criar a sua própria realidade. E o infortúnio, ou fortuna, foi criado pelaquilo que você tem consciência de ser. Mas antes da gente prosseguir nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever. É importante para mim, para o YouTube entender que meu conteúdo é relevante e as pessoas que estão em busca do despertar consigam acessar isso aqui também e consigam ter uma clareza. E no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando que o eu sou aquilo que traz para a existência a pobreza, também faz com que a riqueza venha para o mesmo ponto. Porém, se você é um ser que está inconsciente, vivendo na dualidade, e acha que está separado de tudo, a sua consciência nunca vai ter isso. Por quê? Você acredita que riqueza são para pessoas que já nasceram num berço de ouro. Você acredita que fazer dinheiro é só para as pessoas que têm dinheiro. E você tem esses bloqueios mentais porque você ouviu de outras pessoas inconscientes, outras pessoas que estavam dormindo e você criou a sua realidade. Aquilo que você foca, você traz para o seu mundo externo. Seu trabalho, exatamente as pessoas que convivem com você, você criou. E aquele seu externo é criado por essa lei aqui. É uma lei que eu desenvolvi e chamo de lei que cria. Mas a lei que cria é o quê? O eu sou. Aquilo que você tem consciência de ser, porém, que às vezes você não é consciente, mas cria do mesmo jeito. Se você está consciente ou não, está criando a sua realidade. E às vezes a realidade que você quer, eu quero ser rico, não é o mesmo do estado que você tem. Certo? Você tem um estado de pobreza. E o estado de pobreza está criando a sua realidade. Mas a sua realidade não condiz com aquilo que você quer. Porém, o estado que você tem de ser não é aquilo que você quer. E é onde há a confusão. E as pessoas que vivem nesse estado aqui são as pessoas inconscientes que estão sempre seguindo o seu ego. O ego não gosta do que é real. O ego está sempre fugindo de responsabilidades. O ego gosta de ter diferentes feições, diferentes máscaras para que ele consiga se sobressair e evitar um certo tipo de sofrimento que para você poderia ser de alta relevância, certo? Eu vou estar trazendo aqui uma analogia, certo? Uma analogia da Bíblia que vai te trazer clareza sobre essa lei aqui. Essa analogia fala de 3 servos, certo? O primeiro servo, ele recebeu uma recompensa de 5 bois, certo? 5 bois. O segundo servo recebeu uma recompensa de 2. E o terceiro servo recebeu só uma recompensa de 1 boi. O primeiro servo pegou esses 5 bois e transformou em 10. Ele multiplicou. O segundo servo também pegou esses 2 e transformou em 4. Já o terceiro servo só prestou atenção no que os outros 2 estavam fazendo e ao invés de multiplicar o que ele tinha, ele não deu a atenção que ele recebeu. E o terceiro servo é a pessoa que está inconsciente, a pessoa que foca nisso aqui. Ó. Eu deveria. E o deveria dele estava sendo focado nisso. Eu deveria ter ganhado os 5. Porque o primeiro servo é melhor do que eu. Ou eu deveria ter ganhado pelo menos 2. Eu fui o único que ganhei 1. 1 não dá para nada. E ao invés de estar consciente do que é, focar no que tem e multiplicar aquilo que ele ganhou, ele focou na
falta. Ou naquilo que ele poderia ou deveria ter tido. E ao focar na falta, é a mesma coisa da pobreza. Você focou na falta, o que foi que ele recebeu? Nada. E para terminar a conclusão, para que vocês entendam aqui, tem uma passagem que fala justamente disso, que é: aqueles que têm, lhes será dado, lhes será multiplicado. E aqueles que não têm, até o que tinha lhes será tirado. Aqueles que têm consciência de ter, certo? De quem é, do eu sou, do Deus, do Criador, do multiplicador, aquele que está conectado na fonte, no universo, no Criador, eles não operam na falta. E por isso o que ele tem consciência de ser lhe é multiplicado. E aquele que tem e lhe foi tirado é porque o que ele tinha consciência de ser era o que? Era ser uma pessoa que focava no externo, uma pessoa inconsciente. E aquilo que tinha foi lhe tirado porque ele mesmo focou na falta. E ao focar na inconsciência, você perde tudo aquilo que você já tinha, porque você está focando no quê? Na falta. E quem foca na falta, cria a falta. A lei que cria. A lei que cria a pobreza é a lei que cria a pobreza e a riqueza. Mas aquele que só foca na pobreza vai criar só o quê? Pobreza. Só que aquele que foca na riqueza entende que, da mesma maneira que ele cria a pobreza, ele também cria a riqueza. E se esse aqui, que ganhou apenas um, tivesse focado no um dele, opa, eu ganhei um, mas eu posso fazer dois, depois de dois eu posso fazer quatro. Ele teria multiplicado o que era dele. E esse vídeo fala exatamente disso, para que você entenda que qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida, seja ela boa, seja ela ruim, você foi o responsável. E está na hora de você trazer clareza para isso, entender quem você é, que você é o eu sou, que expressa, certo? Que expressa Criador, Deus, a gente conhece por energia quântica, universo, seja lá como você dá. E daí quando você expressa Deus, você está focado no totalmente de ser, certo? E você já é antes mesmo de chegar na multiplicação. E você entendeu que você era com 5 e que também já era com 10. E o fato de ter acreditado que você poderia, e nem o butavuria, que você já era a pessoa que tinha 10 bois, isso se tornou real, certo? E se você está dormindo nesse exato momento, vivendo esse loop na sua vida, repetindo o mesmo, porém, o mesmo padrão, você vai ser sempre esse terceiro servo, que vai ter oportunidades na vida, mas vai estar sempre focando na oportunidade do amiguinho, do coleguinha, que o coleguinha deveria ter menos do que você é melhor do que o colega. Que a partir do momento que você começa a se identificar com esses padrões, você está seguindo o seu ego. Você não está consciente daquilo que é. E a inconsciência faz com que você foque naquilo que está na falta. Porque se você foca no que você tem, você poderia ter multiplicado. E às vezes o que você ganhou poderia ter dado mais lucro do que aqueles 10 ali. E essa lei fala exatamente disso. Se você entende que a lei que cria é o eu sou, você, Deus, a expressão do Todo-Poderoso, que você está só expressando ele aqui nesse plano, pelo menos aqui nesse plano. Você está só expressando Deus, você está só aqui expressando sua consciência para aumentar seu nível daquilo que você vem buscando. Você não perderia seu tempo focando nisso aqui. Você entende que você já é um estado de ser, e por ser um estado de ser, você já é rico. Você já é próspero. Você já é feliz. Você já tem em dobro. E quando você foca nisso, você ganha em dobro. Você tem felicidade, você tem prosperidade. E o que focou em ser consciente, multiplicou para 10, depois multiplicou para 20, depois para 40, 60, e não tem limite para aquele que expressa Deus. Só que você tem que observar isso. Que ponto eu tenho que focar para que minha realidade se torne aquilo que eu sou? O que eu estou fazendo de errado, que eu estou só atraindo pobreza,
tristeza, falta. O que é que eu tenho que fazer para multiplicar meus bois? E você deixa isso de lado. Você esquece essa palavra deveria. Eu ganhei um boi, eu sou grato por isso e eu vou fazer esse boi se tornar 2. Eu vou fazer esse boi se tornar 4, 6, quando pensasse que não, tu estava com os mesmos 10 do primeiro servo. E para que você entenda e seja grato por aquilo que você é. Para que você pegue o dom da vida, expresse, para que você faça com que outras almas despertem. E você não se torne mais um inconsciente, seguindo a manada, fazendo o que todos fazem. O que a maioria está fazendo e que não tem consciência do que está fazendo é um abismo. Uma hora ou outra você vai ter que acordar. E quando você acordar, essa lei aqui de que cria vai aparecer na sua vida. Se você está pobre hoje, pobreza é um estado de espírito, tá? Não é dinheiro, não. É um estado de espírito. Se você acha que está pobre, é porque o seu espírito está pobre. Se você acha que está faltando felicidade, é porque você está focando no que está fora. E a partir do momento que você entende isso aqui, tudo se torna mais claro. Eu criei isso, eu aceito a realidade de ter criado aquilo, e eu entendo que eu consigo reverter, eu consigo fazer algo diferente, porque eu criei essa realidade. E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.